reunidos em nome de Jesus, né? Buscando a nossa condição, buscando entender mais, compreender mais, refletir mais, né? Então hoje nós estamos recebendo o Edgar Miguel, que é um amigo muito querido nosso, né? Da nossa casa, e ele vai trazer algumas reflexões hoje sobre o viver a vida. É tudo que a gente gostaria, às vezes, de ter um roteiro, né? Será que tem roteiro? Será que tem como planejar? Vamos ver o que o Edgar vai fazer para nós hoje, né? Vou fazer uma prece de abertura, pedir a todos que vibrem positivamente, que elevem as energias, né? Para que a gente possa estar em harmonia, né? Fazendo que os trabalhos aconteçam de uma forma mais harmônica, mais suave. Então, eu vou ler aqui uma mensagem do livro Preces e Orações do Espírito Irmão José por Vigilância. Mestre amado, estejamos sempre de sentinela às portas da alma, que não descuidemos de nós mesmos um instante sequer. A sombra daquilo que fomos e não mais queremos ser, ainda paira sobre nós. Não permitas que continuemos influenciados pelas vozes sussurrantes que nos fazem mal. Ocupa, Senhor, a nossa mente e as nossas mãos. Refleta-nos a vida de trabalho para que o minuto ocioso não comprometa o destino. Não leves em conta as nossas queixas e lamúrias relativas ao cansaço e à sobrecarga de tarefas. A prática do bem genuíno é compromisso que a ninguém exalta. Ignoramos que são os espinhos que protegem a roseira e que são as pedras que defendem a nascente. Não nos atendas às reivindicações de injustificada trégua na luta contra nós mesmos. Então, nesse momento, convidamos a todos para fecharem os olhos, para sintonizarem a vida de Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso guia espiritual, aquele que a todos nós abençoa, ensina, orienta, estimula na prática do bem. Possamos, nesse momento, absorver da melhor forma as informações, as reflexões que o nosso amigo Edgar nos trouxe. Possamos, a partir das nossas reflexões, colocar em prática todas as informações que forem positivas, que forem boas para nós, que nos auxiliarem na nossa condição, na nossa forma íntima, a facilitar, a tornar mais leve a nossa vida. Que Jesus nos abençoe e que inspire as palavras do nosso irmão. Boa noite a todos. Eu agradeço muito o convite de estar aqui. É a primeira vez, né, Fábio? Primeira vez. E eu me sinto muito honrado de estar aqui. Eu acho que eles enganaram vocês dizendo que eu sou palestrante, né? Eu gosto de falar que eu sou um conversador, eu gosto muito de conversar. Então, eu espero que vocês conversem comigo também. Tá certo? Então, em qualquer momento, por favor, me interrompam, falem o que vocês quiserem, contribuam, coloquem alguma coisa no meio da conversa, perguntem, discordem, e aí a noite vai ficar mais gostosa. Combinado? Eu vou ver quem é que vai conversar comigo. Muito bem. Eu penso, gente, que uma das maiores dificuldades que a gente tem é compreender o que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. O que a gente tem que fazer na nossa vida. Não sei se vocês também têm essa dificuldade. As dúvidas que a gente tem. Puxa, como é que eu vivo essa situação? Como é que eu vivo a minha vida? O que eu penso da vida das pessoas, dos acontecimentos da minha vida, da forma como as coisas chegam até mim? Quantas vezes a gente para, né? Muitas vezes nas orações e se pergunta: por que tem que ser assim? Por que tem que ser dessa forma? Será que não poderia ser mais fácil? Será que não poderia ser de outro jeito?
Vocês se perguntam isso também? A gente se pergunta. Né? E eu acho que já existe uma resposta para a vida ser como é. Eu entendo, e aí eu gostaria de saber o que vocês pensam do que eu penso, que nós estamos numa grande escola. Eu não gosto de ficar pensando muito nesse negócio de dívidas do passado, sabe? Porque eu acho que o pai é tão rico que ele não precisa que a gente pague nada, né? E eu prefiro pensar que a gente está numa grande escola. E então nós somos estudantes. Não sabemos quase nada, né? Isso a gente sabe, não sabemos quase nada. E as coisas acontecem para que a gente aprenda o que a gente não sabe. E é por isso que a gente vive falando que é difícil, né? Viver a vida é difícil, sem dúvida. Por quê? Porque a gente não sabe. E se a gente pensa que a vida é outra coisa, eu acho que a gente sofre mais. Sabe quando você vai num lugar esperando uma coisa e é outra? Sabe quando você vai num lugar, ou então você esperar, domingo vai fazer sol e eu vou no parque. E aí chove o domingo inteiro? Por que você sofre nessa hora? Por que você fica chateado? Só porque não aconteceu conforme você queria. Tá certo isso? Será que a gente entrou na vida da gente, ou está na vida da gente, esperando uma coisa e é outra? Será que a gente acha, será que a gente não gostaria de apenas sombra e água fresca? Será que não é isso que faz a gente sofrer? Imaginar que a gente vai viver buscando sombra e água fresca, e aqui é para trabalhar e para estudar? Porque as crianças, imagina que elas vão na escola pensando que ela vai ser brincadeira, e não é brincadeira. Tem que estudar, tem que se esforçar para aprender a ler, para aprender a escrever, fazer exercício de matemática, aprender geografia. Tem que se esforçar, tem tarefa para fazer. Eles chegam lá, quase não tem brincadeira. Eles não vão ficar chateados? Não vão sofrer? Não vão achar ruim? Vão. Mas por quê? Porque eles tinham uma expectativa, eles pensavam uma coisa e é outra. Só que essa coisa que é o aprender, que exige esforço, que dá trabalho, que faz a gente suar, é bom para nós. Porque nos dá independência financeira, permite que a gente trabalhe, permite que a gente pense o mundo. E se a gente está na escola da vida, a escola da vida também é para o nosso bem. O que o pai pretende fazendo com que a gente aprenda? Ele pretende que a gente seja feliz. Da mesma forma que os pais obrigam os filhos a ir para a escola, obrigam porque os amam, porque querem que eles tenham uma vida melhor, sejam mais felizes, e a escola é um caminho importante para isso, para trabalharem, para estudarem, para educarem os seus filhos, né, que seriam os seus netos. O nosso pai deseja que a gente saia da nossa ignorância. Lembra o que Kardec diz? Os espíritos disseram para Kardec lá no Livro dos Espíritos: nós fomos criados por Deus de que jeito? Simples e ignorantes. Percebam que ele não disse que nós fomos criados maus. Não disse. Porque, no meu entendimento, nós não somos maus. Nós fazemos, muitas vezes, atos maus, mas não somos maus. Somos, antes de tudo, ignorantes e simples. Então, gente, se eu sou ignorante, eu preciso ir para a escola. Preciso ir para a escola para aprender quem eu sou, quem é o meu pai, como que é essa vida, quem são os outros e como tudo isso funciona. Como são as regras do jogo? Né? Quando a gente vai jogar futebol, queima, amarelinha, a gente precisa saber as regras do jogo. E a gente quer brincar o jogo.
quais são as regras desse jogo onde a gente está? Como que funciona a vida para que eu seja feliz na vida? O Cristo veio nos dizer exatamente isso. O que a gente tem que fazer para que tudo dê certo? O que a gente tem que fazer para que sejamos felizes? Esta é a grande libertação que Ele veio nos trazer. A libertação da nossa ignorância. E existe um desconhecimento muito importante, talvez o mais importante, que é o desconhecimento de nós mesmos, do que está acontecendo dentro de nós. Por isso que eu comecei dizendo para vocês que nós sofremos muito na vida porque a gente queria que ela fosse outra. Sendo que talvez a gente possa concluir que a vida que a gente tem é a melhor para nós. É a melhor para nós. E vejam, gente, dentro da casa espírita fala muito esse negócio de merecimento, né? Ai, vou receber a ajuda do Pai se eu merecer. Não. Eu vou receber a ajuda do Pai de qualquer jeito. O sol brilha para todo mundo. Como diz, para os justos e para os injustos. Se tiver chovendo e a gente sair ali, vai chover em todo mundo. A bondade do Pai é assim. É para todos nós. Não importa se eu fiz, se eu matei um, matei 10. Ou não matei ninguém. O Pai não escolhe. Então, se é assim, por que eu tenho uma vida desse jeito, talvez mais difícil, e o outro tem uma vida aparentemente mais fácil? Porque aquela vida dele é aquela vida que ele precisa. E essa vida é a vida que eu preciso. E a gente pensa muito em provas, né? E a gente pensa que algumas coisas são provas e outras coisas não são nessa vida. Vou dar um exemplo. Todo mundo acha que se alguém ficar doente, é uma situação de prova, tá certo? Será que quando eu tenho saúde eu também não estou em prova? O que é uma prova? Prova é uma avaliação. É um teste, que nem na escola, gente. É um teste para saber se eu aprendi, tá certo isso? Se eu vou na escola e tem prova de matemática, para quê? Para saber se eu aprendi matemática. E na vida? A prova também, para saber se eu aprendi. O Pai já sabe, eu não sei. Então eu preciso viver uma determinada situação para saber se eu sei viver aquela situação. Agora pensem, gente. A maioria de nós tem saúde na maior parte da vida, não tem? Será que a gente passou nessa prova? Será que a gente sabe viver com saúde? Ou na saúde a gente se perde? E enfia o pé na jaca, que dizem. Né? Ah, estou com saúde, aí eu vou fazer o que eu quiser. Passamos na prova? Não passamos na prova. Tá, aí eu não tenho saúde. Né? Eu tenho uma doença qualquer. Estou em prova? Igualzinho à prova da saúde. Parece que é mais difícil a prova da doença do que a prova da saúde. Parece. Mas eu acho a prova da saúde extremamente perigosa. Não é perigosa? Porque a gente tem muita liberdade. Né? A gente, a corda está solta, né? Vocês nunca pensaram que é bom ter uma, assim, a corda está um pouco puxada? Para a gente ficar alerta? Será que não é bom ter alguma coisa incomodando um pouquinho que seja na nossa vida para a gente manter a disciplina de orar, pensar um pouco mais, ter mais compaixão com a gente e com o outro?
Porque quando a gente tem muita saúde, quando a gente tem muitas facilidades, a gente sabe o que a gente faz. Não aproveita. Não. A gente aproveita para plantar problemas para o futuro. Não é, gente? Então isso é prova, quer dizer, isso é um indício, isso é uma evidência de que a gente não consegue aproveitar bem a saúde. Então, eu dei só um exemplo, gente. Então, por exemplo, todo mundo acha que ter muito dinheiro é bom. Eu acho um perigo ter muito dinheiro. Eu vejo o pessoal na fila da loteria, eu rezo por eles. Porque eles podem ganhar. E se eles ganharem? Coitados. Ganhar um dinheirão. Ganhar um pouco é bom. Ganhar um dinheirão. Será que eles vão saber viver, gente? Ou eles vão enfiar o pé na jaca? Então eu não jogo de jeito nenhum. Eu falei para Deus que se o Senhor quiser me dar muito dinheiro, se vira. Se vira, porque eu não vou facilitar. Então eu não jogo, não corro atrás. Então, se Ele quiser que eu passe por essa prova, é uma prova que eu tenho medo, Ele que vai descobrir que eu estou pronto para ela. E aí, se acontecer, eu que me cuide. E quando eu não tenho dinheiro nenhum, qual é a prova? É a prova da revolta. Então, todas as situações da nossa vida, não importa como é a vida, todas, elas estão querendo tanto nos mostrar o que a gente sabe e o que a gente não sabe, quanto nos ensinar alguma coisa. Como Deus é muito sábio, Ele mistura lição com prova. Tudo junto e misturado. Então, em qualquer situação que eu viva, eu estou podendo aprender. Quando é que eu não aprendo? Quando eu não quero viver aquilo. Quando eu me revolto com a situação da minha vida. Aí eu quase que fecho as portas para o aprendizado. Será que não é isso, eu pergunto para vocês, que o Evangelho gostaria que a gente entendesse? Que tudo é uma bênção. Está lá no Evangelho, para tudo dai graças, não é? É fácil dar graças quando a gente não tem nada para resolver. É mais difícil quando a gente tem muitas questões para resolver. Quando a gente faz a nossa oração de manhã, geralmente a gente pede para Deus assim: ai Deus, que eu tenho um dia bom, né? A gente pede assim? Sabe como que Deus, eu acho como Deus ouve? Eu acho, eu não sei. Eu acho que Ele ouve assim: ah, eles estão pedindo para não ter problema nenhum hoje. Não é assim? Não é esse o nosso pedido? Aí Deus fala assim: eu vou te dar um dia ótimo do meu jeito. Né? Aí Ele enche o nosso dia de problema. Por que Ele faz isso? Não pode falar que é prova e expiação. Ele não pode falar que é dívidas do passado. Para aprender. Porque Ele acredita em nós. Você tem 5 pessoas e você vai dar um trabalho para um deles. Para quem que você dá o trabalho? Para quem você confia que vai resolver, não é? Você não vai dar para o folgado. Não vai dar para o reclamão. Não vai dar para o preguiçoso. E aí Deus dá um monte de problemas para você resolver. Por quê? Porque Ele sabe que você é capaz. E a gente reclama. E a gente acha que Ele esqueceu a gente. E a gente acha que Ele não confia em nós. A gente acha até que Ele virou as costas para nós. E aí a gente sofre. Então, o que na verdade eu estou querendo colocar para vocês, para saber o que vocês acham? Que a maior parte das nossas dores, a maior parte da dificuldade de viver, é porque a gente acha que a vida é, primeiro, injusta conosco,
e porque a gente não aceita que ela é extremamente boa para nós. Que quanto mais problema você tem para resolver, mais a vida confia que você é capaz. E mais recursos ela está nos dando para que a gente aprenda a ser feliz. Às vezes, para isso, ela nos tira tudo. Para que a gente descubra que o grande valor da vida está dentro de nós. Que o grande valor da vida está enquanto a gente se aproxima do amor, que é o próprio Pai. Às vezes, a vida nos coloca numa cama durante meses ou anos e a gente só mexe os olhos. E a gente pensa que a gente foi esquecido da vida. Não é verdade. A vida está acreditando em nós. Tem uma mensagem no livro Boa Nova, do Humberto de Campos, que eu gosto muito, do livro inteiro. Mas essa mensagem é muito tocante. André, um dos discípulos de Jesus, disse que estava muito doente. Falou para Jesus: Jesus, estou muito doente, não sei se eu vou conseguir segui-lo. E aí eu peço para vocês lerem a mensagem, que eu não vou conseguir falar tão bonito. Mas Jesus fala para ele que se ele não tiver mais mão que funcione, se ele não tiver mais pernas que andem, se ele já não tiver vistas que enxerguem, nem ouvido que ouça, se ele tiver paciência e coragem, ele estará servindo muito a Deus. Se nós tivermos paciência e coragem, nós estaremos fazendo o que a gente precisa fazer. E essa lição, que me toca muito, vem me dizer exatamente isso que eu estou querendo dizer para vocês. Que em qualquer situação que a vida nos coloque, nós podemos trabalhar muito. Mesmo que seja só, que não é pouco, tendo coragem. E que todas as situações não estão falando para a gente que não somos amados. E que nem temos valor. Pelo contrário. Estamos falando que o Pai está nos dando a oportunidade de nos engrandecermos e descobrirmos o nosso valor. O mundo inteiro não vai ver o nosso valor muitas vezes, mas eu posso ver o meu valor, porque o Pai já sabe qual é. E isso, quando nós todos reconhecermos o nosso valor, nós vamos estar, acredito eu, muito perto da alegria de viver. Muito perto da felicidade de viver, seja o que for. O que vocês acham dessa história toda? Será que esse é o caminho? Essa é uma boa forma de pensar? O Flávio me disse que vocês falam muito. Será que ele me enganou? Você já foi encarado, já não tem muito o que falar. Mas assim, vocês acham que está certo? Porque pode estar errado. Não é porque eu estou dizendo que está certo. Eu concordo. Não é fácil pensar assim, né? Não vamos pintar tudo de cor-de-rosa, né? Eu não gosto de falar que a vida é difícil, mas eu gosto de falar que ela é muito trabalhosa. Ela dá trabalho, né? Não dá? É o exemplo da chuva e do sol que você falou. Seu bater, seu pão, seu doador. Se chover, vai pegar todo mundo. Vai pegar o sol, vai pegar isso para todo mundo. Sim. Por isso que gente, olha,
às vezes eu acho que eu sou uma pessoa estranha, sabe? Porque às vezes eu vejo uma pessoa numa situação muito difícil e eu não sofro por isso. Mas eu sofro e eu me entristeço quando eu percebo que a pessoa se sente sem valor, sabe? Quando a pessoa acha que ela não é nada. Isso é muito triste. E eu me emociono muito contente quando eu vejo uma pessoa numa situação muito complicada e lutando. Parando às vezes para respirar, né? Parando para descansar, para tomar fôlego, mas levantando e indo em frente. Isso me emociona porque eu entendo que ela faz isso porque ela sabe que tem valor e que não está sozinha, porque ela tem a vida ao lado dela. Todos nós temos a vida ao nosso lado. A vida não está contra a gente. É um engano. Se a gente se sentir sozinho na vida, imagine o sofrimento que a gente vai sentir. Não é? Às vezes eu acho que a pessoa sente um peso muito grande quando ela quer caminhar sozinha. Sabe? Sem o pai por perto. Eu acho que a gente não dá conta. Talvez seja isso que Jesus disse, que se a gente caminhar com Ele, o fardo vai ser leve. E se a gente caminhar com o mundo, vai ser pesadíssimo. Porque o mundo não nos dá nada. Mas Ele dá tudo que a gente precisa. Por falar em precisa, quando eu era adolescente, e a primeira vez que eu li o Salmo 23 de Davi, lembram dele? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Um salmo maravilhoso. Eu brigava com o salmo, porque eu falava assim, não tem alguma coisa errada. Como que assim nada me faltará se eu estou sentindo falta de um monte de coisa? Não é? E eu passei anos nesse conflito. Como assim? Estou sentindo falta de um monte de coisa, eu tenho um monte de carência, né? E o Salmo de Davi deve estar certo, né? Nada me faltará. Até que eu descobri, concluí, que nada do que eu de verdade preciso me faltará. E tudo que me falta, tudo que me falta, que a vida não me dá e eu sinto falta, é porque eu não preciso. Apesar de achar que preciso. Quantas coisas a gente acha que precisa e não precisa? Tem uma história muito antiga, lá da Grécia Antiga. Tinha um filósofo lá que ele achava que ele não precisava de nada. Nada. E ele vivia do lado de um rio, embaixo de uma árvore, porque ele tinha a sombra da árvore e a água do rio. E pescava ali, pronto, era tudo que ele precisava. Ele tinha uma canequinha de barro, sabe? Para tomar água. E um dia chegou alguém e falou assim, mas por que você vive assim? Aí ele contou, olha, porque eu quero viver, eu não preciso de nada. Eu tenho tudo. Aí a pessoa falou assim, e essa caneca? Ele se assustou, é mesmo. Eu também não preciso dessa caneca. Eu posso tomar água com as mãos. E ele jogou a caneca fora. Ele achava que precisava da caneca, senão ia morrer de sede. E descobriu que nem da caneca precisou. Então, gente, eu fico me perguntando de onde veio o nosso sofrimento?
A gente costuma pensar que o nosso sofrimento vem porque a vida não nos deu uma série de coisas. Porque a gente não tem a família que a gente queria, o corpo que a gente queria, o conforto que a gente queria, o conhecimento que a gente queria, o respeito dos outros que a gente queria. Mas a dúvida, e talvez a reflexão que eu quero fazer, é que talvez o nosso sofrimento ocorra, exista, e ele é verdadeiro, ele é real, porque a gente esperava uma coisa e não tem. E talvez a gente não tenha porque a gente não precisa. E talvez a gente não tenha porque muitas coisas que a gente pede cria dependência, né? E Jesus veio nos colocar, e a doutrina espírita veio reforçar, de que tudo aqui é temporário. Nós vamos perder tudo que a gente conseguir por aqui. Jesus falou que a gente devia investir no tesouro que o ladrão não rouba e que a traça não corrói. Será que a gente está fazendo isso? Ou a gente está construindo aquilo que é para sempre? Aonde que ficam as coisas para sempre, gente? Aonde que a gente pode construir as coisas que ninguém rouba? Hã? O paraíso. É o paraíso. Mas eu acho, sendo mais específico, que é dentro de nós. Alguém consegue tirar o que está dentro de vocês? Alguém mexe? Às vezes eu acho que nem Deus mexe. Sabe? Não sei. Mas lá dentro ele nos respeita tanto que eu acho que lá dentro ele não mexe. Ele quer que a gente mexa. Então todas as vezes que a gente não depende de algo para ser feliz, a gente se fortalece. Porque eu vou poder perder. E não vou sofrer. Jesus foi mestre, ele é mestre em deixar as coisas irem embora. Até a vida ele deixou, a vida física ele deixou ir embora. Vocês sabem que ele não se defendeu de nenhuma acusação. Eu acho que muito dessa não defesa foi porque ele queria proteger os amados dele. Porque ele ia ter briga se ele se revoltasse. E ele não queria que ninguém sofresse. E ele sabia ir embora. Ele sabia deixar as situações. E foi feliz. Mais uma vez, um grande ensinamento do nosso mestre. Bem, gente, a mensagem que eu gostaria de deixar, agora eu quero que vocês falem, né? É principalmente essa. É isso que eu gostaria que vocês refletissem alguns dias. Será que eu posso diminuir? Será que eu posso viver melhor se eu desejar aprender o que a minha vida quer me ensinar? Fica mais fácil? As bem-aventuranças. Sabe quando você vê a louça para lavar e não quer lavar? Ou você tem que varrer a casa, mas você não quer? E aí você descobre que se você não varrer, ninguém vai varrer? E se você não limpar a louça, ninguém vai lavar a louça? E a louça fica lá olhando para você, né? Te esperando. Porque ela não lava sozinha. Você tem duas opções. Ou você lava com raiva, ou você lava cantando. Liga o rádio e canta junto enquanto lava a louça. São escolhas. Por que a gente quer que façam por nós? Eu tenho um amigo que casou, tal, e aí ele descobriu que a esposa dele não se importava de arrumar a cama depois de dormir. Deixava a cama desarrumada. E ele gostava de arrumar a cama, que a cama ficasse arrumada depois de dormir.
Começou a brigar com a esposa. Pô, não arruma a cama, depois de dormir. Mas pra mim tudo bem, vou desarrumar à noite mesmo. Pra que arrumar? É bom que areja o colchão, né? E ficou naquela discussãozinha, tal, de casamento novo. Até que um dia, esse amigo que me conta, ele pensou o seguinte: bem, se eu morasse sozinho, quem que ia arrumar a cama mesmo? Eu, né? Sou eu que gosto? Então arrumo. E ficou contente. Por que a gente quer que alguém faça? Se quem mais ganha é quem faz. Não é a gente. Por quê? Quem faz mais, aprende mais. Fica cansado, mas depois dorme. E outra coisa, a gente não precisa fazer além da conta. Porque muitas das coisas que a gente faz é porque nós mesmos fazemos questão de fazer, não é, gente? Eu tenho uma tia que ela mora sozinha, viúva. Ela não consegue deitar e dormir se tiver um copo na pia. Ela mora sozinha, ninguém vai criticar ela, ninguém vai falar para ela que tem um copo sujo. Se ela lembra que tem um copo sujo, ela levanta da cama e vai lavar o copo antes de dormir. Precisa? Ela vive numa prisão, não vive? Dentro da cabeça dela. Ela sofre? Ela sofre. Então, muitas das coisas que a gente está exigindo é porque a gente acha que precisa ser daquele jeito de qualquer jeito. E muitas vezes não precisa. Vocês acham que doente, com febre, a gente precisa lavar a louça? Acha. A senhora lava, né? Doente. Precisa. Eu não tenho preguiça. Não, mas sem dúvida a senhora não tem preguiça. Tenho certeza disso. Mas veja, às vezes tem que lavar a roupa, porque às vezes vai acabar a roupa limpa. E aí tem que lavar embaixo de chuva. A senhora está certíssima, mas às vezes a gente pode deixar para amanhã. Eu não posso dizer nada. Tem que ser hoje. Eu sou assim. Entendeu? Tudo bem. Mas a senhora não sofre com isso. Eu não. Então tá ótimo. Então tá tudo resolvido. Só o corpo. Não, o corpo sofre, a gente dorme e acorda bem. Né? A grande questão é a gente se revoltar e a gente brigar com a vida. Eu tenho um amigo, vai fazer 80 anos agora em dezembro. Ele fala assim, ele já passou poucas e boas nessa vida. Ele fala assim: vai brigar com a vida? Vai perder. Não briga com a vida. Abraça a vida. Ah, é isso que tem para viver hoje? Então vamos lá. E isso fica muito na minha cabeça, sabe? Porque ele vive bem. Ele enfrenta as provas dele, os desafios dele. É difícil, é exigente, né? A vida é exigente, ela exige muito da gente, porque aprender dá trabalho, mas ele não se revolta. Então eu acho que ele sofre muito menos que quem briga com a gente. Se a gente entender que nós estamos numa escola e aqui tem lição todo dia e um monte de problema, graças a Deus, a gente vai olhar para a vida e querer viver os problemas, entendendo que a minha parte é essa e a parte do outro é aquela, entendendo que eu não devo fazer a parte do outro porque não é a minha. Então, depois que a gente quer resolver os problemas com alegria para aprender, a gente começa a viver os chamados problemas, que eu prefiro chamar de exercícios, de outra forma, com outra disposição, até com alguma serenidade, com muita serenidade e alguma alegria, sabe? Colocando a música enquanto resolve o problema e cantando.
Muitas vezes. Eu tenho que ir, é para eu aprender? Então eu vou com alegria. Não vou resmungando, não vou amaldiçoando, não vou achando que eu fui abandonado. Pelo contrário, o Pai está confiando em mim. Em vez de a gente perguntar por que comigo, por que não comigo? Por que eu não fui escolhido para aprender isso? Por quê? Então, gente, tudo é como a gente enxerga. Como é que você está vendo as situações que você vive? Esse é o grande ponto. Se você vê como sendo um aluno que vai aprender e que tem alguém que te ensine, você vai viver de um jeito. Agora, se você vê como sendo alguém que está sendo esquecido pela vida, que não é amado, alguém que não tem valor, a gente vai sofrer muito. E eu acho que a maioria de nós sofre muito, porque não entende o que é essa vida. E a vida, no meu entendimento, é isso. Um lugar de aprendizado, onde a gente pode ser muito feliz. Aprender. É trabalhoso, sem dúvida. Mas nós podemos. Nós somos capazes. Vocês acham que eu estou sendo muito simplista? Vocês acham que eu estou falando de uma forma muito que parece fácil? Não. Que bom. É a minha preocupação. É trabalhoso. Mas nós somos capazes. Oi. Ora, alguém vai falar comigo, hein? Depois da senhora. Eu acho que a forma que você trouxe para nós faz a gente começar a ver várias situações na nossa vida que era a ação de Deus ali, querendo nos ativar para a vida, né? Eu falo assim, de várias situações, teve um período assim que eu fiquei muitas vezes doente. Doente fisicamente? Fisicamente. E um pouco psicológico, mas mais fisicamente. E eu comecei a perceber que era por conta da minha alimentação. E eu percebi assim, a forma que eu estava me alimentando não era condizente o que Deus queria para mim. Eu precisava ter o prazer de fazer a minha comida da forma que Ele queria. E eu não tinha esse costume. Aí eu comecei a ver que, através desse problema de saúde, despertou em mim a vontade de cozinhar para mim, não só para quem mora comigo, mas ter o prazer de cozinhar para mim, mesmo que a outra pessoa que mora comigo não come, eu tenho esse prazer de saber se ninguém vai comer, mas eu vou comer, de me enxergar, sabe? Quando você falou sobre sombra e água fresca, eu pensei também em outras situações. Às vezes a gente quer facilidades, né? Sim. E Facilidades, aí, né? Não. E é muito fácil a gente desejar o fácil. Tudo que vem fácil, vai fácil. A gente não tem o prazer de saber o que é ter aquilo, o que é fazer aquela atividade. E eu já pensei muito. Que bom, que bom. A gente pode pensar que você começou a cuidar mais de você. E cuidar da gente não é ser egoísta, viu, gente? Porque qual que é a lei máxima? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo de que jeito? A gente esquece dessa parte, né? Não esquece? A gente sabe amar o próximo como a gente ama a gente mesmo? A gente ama a gente mesmo? Não? Por isso que é difícil amar o próximo. Porque a gente não sabe fazer com a gente, como que eu vou fazer com o outro? Se eu não sei fazer comida para mim, eu não sei fazer para ninguém. Se eu não sei limpar a casa para mim, eu não sei limpar para ninguém. E o quanto a gente usa a nossa vida para cuidar da gente? Pouco, né? O que é cuidar da gente? É se respeitar. Mesmo que ninguém se respeite. O problema deles. Sabe por que eles não nos respeitam? Porque eles não se respeitam. Eles também não sabem. Sabe por que muita gente não consegue nos amar?
Porque eles também não sabem se amar. Sabe por que muitas vezes a gente não sabe amar? Sabem por que os nossos relacionamentos afetivos são tão complicados? Porque a gente tem um relacionamento com a gente muito complicado. A gente se culpa, se castiga, não gosta da gente, tem vergonha de si mesmo, tem vergonha de quem é, não se dá o próprio valor. Como que eu vou amar alguém? Tem jeito, gente. Então, a lei maior que existe, amar o próximo como eu amo a mim, esse final não pode ser esquecido. E cuidar da gente não é sair daí, por aí exigindo tudo. Não. É exatamente a gente entender o que o mestre definiu como sendo o caminho da felicidade. E caminhar esse caminho construindo dentro de nós o que ninguém pode mais mexer, que é a nossa paz íntima, que é a gente saber quem a gente é. Então, esse cuidar da gente está longe de ser um egoísmo. Pelo contrário, quando eu sei cuidar de mim, eu sei cuidar do outro. E muitas vezes cuidar do outro é deixar ele resolver o problema dele. Quantas vezes a gente resolve o problema do outro no lugar do outro? Muitas vezes. A gente está estragando a pessoa. Porque, não sei se vocês já perceberam ou já pensaram, quando eu resolvo, eu me fortaleço. Não é? Aliás, é o único jeito. Quando alguém faz por mim todas as vezes, eu não sei mais fazer. Eu me enfraqueço. Eu ganho dependência. Eu não sei. E, portanto, me enfraqueço. Por isso que o Pai nos dá os chamados problemas. Porque Ele quer que a gente, ao resolver, se fortaleça. Quem que é musculoso? Quem levanta peso. Se você não levantar peso, esquece. Levantar peso dá trabalho? Dá. Dói? Dói. Cansa? Cansa. É assim que é a vida. E é assim que nós seremos felizes. Amando o exercício. Amando o exercício que a vida nos deu. Falando assim, amar é bastante, né? Até um pouco demais. Né? Mas é quando eu ficar doente, eu olhar para a doença e falar assim, o que eu tenho que aprender, hein? O que eu tenho que aprender? E aí eu gosto de brincar, né? Chama a doença para tomar um chá, tomar um cafezinho. Pergunta para ela, dona doença, eu não estou entendendo. Explica para mim. Conta para mim, ó, né? O que eu preciso fazer para a senhora ir embora? O que eu preciso fazer? Porque ela não vai embora até a gente entender. O Divaldo que falava isso, né? Tem uma palestra dele há muitos anos, ele falava assim, quando a doença chega na minha vida, ela bate na porta, eu deixo ela entrar. Até porque senão ela rompa, né? Ela atravessa a porta. Aí eu deixo ela entrar, mas eu falo assim, dona doença, pode entrar, mas vou logo avisando, hein? Quando eu entender, a senhora vai embora. E ela fala, combinado. Será que a gente está entendendo? Eu falei da doença, mas qualquer coisa difícil de viver para nós. Se é difícil, é porque ali tem algo a aprender. Se é fácil, já aprendeu. Não faz sentido? Então, gente, que tal, a partir de hoje, a gente olhar para a nossa vida e não ver mais castigo? O Pai que nos ama nos castigaria. Vamos olhar para a nossa vida e ver coisas para aprender. Sabe, olhar para
para situações e falar assim, puxa, aqui eu vou aprender a paciência. Aqui eu vou aprender a compreender. Aqui eu vou aprender a esperar. Aqui eu vou aprender a ficar em silêncio. Que eu já falei o que tinha que falar. Aqui eu vou trabalhar mais. Aqui eu vou parar de trabalhar para que o outro aprenda. E a gente vai em frente. Convicto, confiante, com fé de que a minha parte eu fiz dentro do meu entendimento. Ah, se eu tiver que fazer mais, mas eu entendi que era isso. E está tudo bem. Está tudo bem. A paz, entendo eu, vai começar a aparecer dentro de nós. Porque a gente vai fazer a nossa parte e vai ter plena certeza de que a parte do Pai não é nossa. Não é nossa. É dele. E ele sempre faz a parte dele. Não fica melhor a gente caminhar confiante? Sabendo que ele não está distante, que somos amados, do jeitinho que a gente é, com os erros que a gente tem, muito amados. É isso. Se alguém quiser mais falar alguma coisa? Eu acho também que está faltando a gente ter mais gratidão. Porque a gente só reclama e não agradece, né? Porque muita coisa que a gente tem, vamos supor, alguma coisa que eu tenho, alguém gostaria de ter. E sucessivamente, todo mundo, alguma coisa queria pedir a outra pessoa. E não tem. Então está faltando a gratidão também. Né? Dizem que as pessoas que agradecem são mais felizes. E a gente deixa de agradecer tanta coisa, né? Só porque o sol se levanta todos os dias, a gente acha que ele não é nada. A gente não dá valor, né? Deixa amanhã ele não aparecer. Não aparecer e ficar, continuar de noite. Imagina, 5 dias noite. A gente não imagina isso. Muitos de vocês devem ter flores em casa, né? Ou então uma hortelã. Vocês não ficam impressionados como um dia não tem nada, outro dia aparece? Não é impressionante? E você só colocou água? Não é impressionante, gente? Será que a gente agradece? Porque aquela florzinha ou aquela hortelã, ela está ali para quem? Para você. Não é um movimento da vida do Pai para você, não é? É, né? Até porque a nossa gratidão, ela fica muito ainda no plano das palavras. Né? Sim. E pouco na conduta, né? Sim. Então, quando a gente pensa numa situação e alguém nos ajude naquele momento tem um valor. Passa o tempo, a gente começa a focar mais nos problemas de novo. Sim. Né? E esquece de todas as vezes que Deus mandou para nós um bilhetinho, né? Através de um amigo, através de uma companheira de trabalho, através de um familiar. Né? Só que a gente quer daquela pessoa, né? Aquela pessoa tem que nos ajudar, senão não serve. Não é? Outra coisa, dentro do que você disse, a gente adora agradecer quando a vida dá o que a gente quer. E quando ela dá o que a gente precisa? Mesmo que a gente não ache que precisa. Não deveríamos agradecer mais. Quando a vida... Gente, quantas crianças vão na escola chorando? Lá há 4, 5 anos. Não querem, querem continuar brincando. Mas vão na marra. Porque o pai e a mãe mandam aí e tem que ir afinal apanha. E depois agradece. Lá para os 30 anos, né?
agradece. O pai age assim com a gente esperneia, briga, ele não está nem aí. Não está nem aí. Pode espernear, pode rezar, pode, não vou fazer. Porque depois a gente vai agradecer a ele pelo monte de problemas que a gente teve e a gente aprendeu a resolver. Aprendeu a construir a paz. Não é simples essa caminhada. Tem um monte de coisa que a gente não sabe. A gente confunde muita coisa. A gente acha que tem que ser bom, e ser bom é fazer tudo que os outros querem. Não é. Isso é ser servil. E a gente tem que servir. Até ajudar a gente precisa aprender. Eu não tenho que fazer tudo para o outro. Porque tudo é muita coisa. A pessoa não consegue nem respirar. O que sobra para ele aprender? Você enfraquece o outro quando você faz tudo pelo outro. Você tem que fazer só o que ele não consegue fazer. Olha como o pai age com a gente. Ele faz tudo o que a gente quer? Não. Por quê? Porque ele fala, não vou fazer, você sabe. Ah, mas não sei, então aprenda. É isso que ele faz com a gente. Esse pai não é bonzinho do jeito que a gente acha que ele devia ser. Por quê? Porque ele olha pra gente e fala assim, não, vocês não vão depender de mim. Eu fiz vocês são meus filhos, vocês são... Jesus falou, vocês podem mais do que eu. Cadê esse poder nosso? O poder de curar, o poder de levantar alguém desencarnado, o poder de andar sobre as águas. Alguém aqui anda sobre as águas? Não? Por quê? Por que não? Porque não acredita. Não confia. E como ele confia em nós, ele vai nos dar muita encrenca para resolver. Vou contar mais uns minutinhos para fazer uma pergunta para vocês. Muitos de vocês passaram por situações difíceis na vida, né? Já. Se um dia antes chegasse alguém e falasse assim, olha, amanhã vai acontecer isso, isso e isso, e vai passar por essa situação, o que você ia falar? Não dou conta. Não ia falar? Não dou conta, não, morro no meio do caminho. Vocês estão aqui, né? Curioso, né? O que isso significa? Que a gente não se conhece, mas ele sabe até onde a gente pode ir. E está lá no Evangelho. Não se coloca em cima do animal a carga que ele não aguenta. Não é justo. O Pai não nos dá o exercício que a gente não consegue resolver. Então, se aparecer uma doença na minha vida, se a chuva levou minha casa, se alguém muito querido foi embora, enfim, acredite, confie que você é capaz. Ah, mas eu não sei nem começar. É assim mesmo. A gente não sabe nem começar, mas a gente vai, não vai? Os dias vão indo e a gente vai dando conta. E quando vê, resolveu. Passou. Vamos confiar em nós, gente? Eu vou finalizar com uma mensagem de Meimei que me toca muito. Só um trechinho. Ela fala assim, confiar em Deus é fácil. Afinal, Ele é Deus. Mas confiar em nós, que somos tão fraquinho ainda, né? É mais difícil. E ela fala assim, dos tristes, os mais tristes são aqueles que não confiam em si mesmos. Aí a vida fica muito difícil. Então nós temos que confiar um pouquinho em nós, ou bastante em nós, e um monte no Pai. E, se possível, gente, muito obrigado pela atenção de vocês. O meu desejo aqui é que a vida a partir de hoje seja vista de forma mais leve. O meu desejo, acima de tudo, é que vocês reconheçam o próprio valor, mesmo que ninguém reconheça. Que Jesus nos abençoe.
Muito obrigado. Muito bem. Agradecer ao nosso amigo, irmão, mais uma vez, pelo tempo, pela disponibilidade, né? Deixou o conforto do lar dele essa noite, de Bauru, né? Mora em Bauru, é de Vera Cruz. Sim. Veio até aqui para dedicar um tempo precioso e compartilhar com a gente o tempo de estudo, né? A dedicação, a evolução dele, nesse instante para nós é uma dádiva, né, do aprendizado. E acima de tudo agradecer a Deus, a Jesus, por essa oportunidade, não é mesmo? Estarmos aqui, ouvindo um pouco das verdades dele, dos ensinamentos dele. Que essas horas que nós estamos passando junto aqui realmente nos façam sentido, né? Não só no instante que estamos aqui no silêncio, refletindo, mas principalmente quando a gente retorna para a vida de verdade. Então também o nosso desejo, em grupo, é que de fato a gente consiga modificar os nossos atos. Que a presença viva de Deus, de Jesus, dos nossos amigos da espiritualidade, ecoe, assim como retornar para os nossos lares. E que Jesus abençoe a cada um de nós. Maria Santíssima esteja junto de nós, nos ensinando a enxergar o que realmente é importante, é valoroso. E assim, nós levamos os nossos pensamentos ao Divino Mestre, fazendo a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Boa noite, nossos colegas da internet.